Olá, boa tarde. Um minutinho da tarde, né? Hoje, quarta-feira, dia da nossa aula, né? Hoje vamos falar de disjuntores, esse importante dispositivo de proteção dos painéis elétricos, né? Ele é muito utilizado em painéis elétricos. Aliás, é o dispositivo mais importante de proteção de um painel, é o disjuntor, né? E ele é aplicado quando se necessita de seccionamento, de proteção térmica e de proteção magnética, né? Ele é ótimo, um dispositivo extraordinário. Então, de acordo com a Wikipédia, a definição de disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuito e sobrecargas elétricas. A sua função básica é a de detectar picos de corrente que ultrapassem o adequado para o circuito. Passou a corrente, né? Determinada corrente, ele interrompe imediatamente. Interrompendo imediatamente antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à instalação elétrica protegida. Então, essa é a definição que a Wikipédia tem de disjuntor. Uma das principais características dos disjuntores é a sua capacidade de rearmar, né, de ser rearmado manualmente ou motorizadamente depois de interromperem a corrente em virtude da ocorrência de uma falha. O que não acontece com os fusíveis, né? Os fusíveis também têm capacidade de proteger curto-circuito e sobrecarga. No entanto, dependendo da curva característica dele, né? No entanto, quando um fusível atua, você tem que trocar o fusível, não tem outro jeito, né? Ele estraga, ele queima. O disjuntor não, o disjuntor ele apenas desarma, você corrige o defeito e arma o disjuntor novamente, quer dizer, é um equipamento maravilhoso, né? Então, na escolha de um disjuntor, o mais importante é a sua corrente nominal e a sua capacidade de curto-circuito. Nós temos alguns tipos de disjuntores. Nós temos os disjuntores abertos, os disjuntores em caixa moldada e os disjuntores, o disjuntor motor, muitíssimo utilizados em CCMs, né, na partida de motores, e os mini disjuntores, muito utilizados nas nossas residências, né, os mini disjuntores. O disjuntor motor e o mini disjuntor pertencem ao grupo dos disjuntores em caixa moldada. No entanto, nós vamos tratar aqui como uma espécie diferente, só para você ver como que ele é, né? Mas ele é do grande grupo dos disjuntores de caixa moldada. Um mini disjuntor é um disjuntor em caixa moldada, só que é mini, né? O disjuntor motor também tem outra característica, um pouquinho diferente de um disjuntor caixa moldada que a gente usa aí normalmente, né? Então, porque o mini disjuntor e o disjuntor motor têm aplicações diferentes do disjuntor caixa moldada propriamente dito, né? Então é o seguinte, os disjuntores abertos são disjuntores de corrente nominal elevadas, variam aí de 630 a 6.300 amperes. Pensa bem o disjuntor de 6.300 amperes, hein? É um baita disjuntor, né? Então, e possuem também capacidade de curto-circuito muito elevada. Vão de 55 kA até 155 kA. Eles são muito utilizados para a proteção de entrada de centro de controle de motores, ou de QGBTs, ou de quadros de distribuição em geral. Mas quadros de distribuição grande, né? Porque tem que ser aí painéis assim de elevada corrente para poder usar um disjuntor motor, né? Um disjuntor aberto. Então, nos QGBTs também a gente usa como disjuntor de saída.
Não só de entrada, mas como de saída, porque como os QGBTs vão alimentar outros painéis, né? Então são disjuntores sempre grandes, né? Vai alimentar um outro painel ou um outro CCM, ou, né? Então, o disjuntor aberto, além de ser utilizado nas entradas dos grandes painéis, eles também podem ser utilizados nas saídas dos QGBTs, por conta de que eles vão alimentar outros painéis, né? Bom, então vou mostrar aqui para vocês a carinha do disjuntor aberto, como que é. Deixa eu achar aqui, onde que tá. Aí, tá dando para vocês verem direitinho? Aqui no Instagram fica muito pequenininho, né? Mas dá para ter uma ideia. Olha esse aqui do fundo. Esse do fundo aqui, com certeza, ele é de 6.300. Olha o tamanhão. A carinha dele é do mesmo tamanho para todos, mas aí o corpo é que vai aumentando de acordo com a corrente, né? Opa! Então, esse aí é o jeitão do disjuntor aberto, né? Um disjuntor parrudo, um disjuntor que nem tem manopla na porta, né? Porque ele é tera, ele é um disjuntor pesado. Inclusive, quando ele, dependendo da posição que ele está no painel, na altura que ele está, você precisa aí de utilizar uma ferramenta, um carrinho, uma coisa para poder tirar, porque senão você não aguenta tirar no braço, não, tá? Desparafusar e tirar no braço. Ou mesmo quando ele é extraível, né? Você não aguenta tirar, porque ele é bem pesado. Então, como são disjuntores de elevada corrente, o fechamento dos seus contatos é feito normalmente é sempre feito através de molas. Porque você imagina você fechar um contato desse tamanho no braço, né? Você tem que ter muita força. E então você precisa carregar essas molas primeiro, para que depois elas, com a impulsão delas, fechem esses contatos. Então, esse carregamento da mola pode ser manual ou pode ser motorizado. Eu particularmente prefiro que seja motorizado, né? Porque você imagina lá, ficar fazendo ginástica com o braço lá para carregar a mola, não dá, né? Apesar de que a alavanca dele é bem macia, né? Não é uma coisa tão pesada. A alavanca não, né? Então, dependendo da corrente, né? O carregamento manual requer muita força física, sendo recomendado utilizar o motor, né? Nesse caso. No carregamento manual, nós temos uma alavanca que fica na parte lateral do disjuntor e com um punho externo em que você faz o movimento, né, de carregamento de mola, puxando aquela alavanca, sobe, desce, vai carregando a mola. E na carinha dele tem lá um símbolo de mola, e você vai carregando a mola ou motorizadamente ou manualmente, e ele é branquinho, e a hora que ele fica amarelinho significa que a mola está carregada. E aparece, né, uma informação de que a mola está carregada. Então, nesse momento, ela já está pronta para fechar os contatos daquele disjuntor. Então, vamos supor que você energizou o disjuntor, energizou a bobina de fechamento, a bobina de fechamento acionou o motorzinho, carregou a mola. Aí ele aparece lá, mola carregada. Então, nesse instante, você aperta o botãozinho verde, que é para fechar os contatos. Aí aparece uma outra sinalização, contatos fechados. Não é interessante? É diferente, né? E na hora de abrir, você aperta um botãozinho vermelho, ele abre e aparece mola descarregada, contato aberto. Vou mostrar aqui, não sei se vai dar para vocês verem direito, porque é um desenho meio a sequencinha aqui, ó, tá vendo? Mola descarregada, mola carregada amarelinho, aperta o botão verde, contatos fechados, quer desligar, aperta o botão vermelho, desarma o contator. Aí desarma o disjuntor. Aí tem que fazer todo o processo de novo. Armar a mola para poder fechar os contatos, porque a força para
atracar esse contato aí é grande, viu? Então, é um disjuntor extraordinário, esse disjuntor aberto. Bom, então é um pouquinho diferente, né, do disjuntor em caixa moldada, porque o disjuntor em caixa moldada tem aquela alavanquinha, né, em que a gente é só fechar manualmente, eu fecho, eu abro e pronto, tranquilo. Esse não, tem toda aí uma sequência de operação, né? É um disjuntor maravilhoso. Tanto é que atende até 6.300 amperes, quer dizer, uma corrente violenta, hein, gente? Pensa bem. Agora, então, quando você for especificar esse disjuntor, se você for motorizar, né? Então, você vai pedir o motor, vai pedir a bobina de fechamento, vai pedir uma bobina de abertura, porque você pode comandar, né? A abertura desse... Vamos supor agora que a gente está usando muito o botão de emergência na entrada do painel, né? Aí uma exigência da norma. Então, no momento em que eu bato a mão no botão de emergência, ele vai ter que desarmar alguma coisa. Então, ele desarma o disjuntor, né? Então, é pela bobina de abertura que o disjuntor vai abrir, né? Eu desarmo, eu desenergizo aí o comando desse motor, desse disjuntor, e aí ele abre, né? Uma emergência qualquer. Além disso, a gente tem aí a parte de proteção desse disjuntor é feita com disparadores eletrônicos de sobrecorrente, ETU, né? Que deve ser especificado para que tipo de proteção que você precisa, se é LI, se é LSI, se é LSI-N ou LSI-NG, ó. Onde o L é a proteção contra a sobrecarga de tempo longo, né? O S é a proteção de curto-circuito de curto tempo. O I é a proteção de curto-circuito instantânea. O N é a falha à terra, a falha ao neutro, né? E o G, a falha à terra. E esses disjuntores possuem dispositivo de comunicação. Hoje em dia, a elétrica está muito juntinha, né, com a automação. Então, esse disjuntor pode comunicar lá com o centro de controle, o centro de operação integrado da empresa, onde o operador fica lá na mesa e sabe tudinho que está acontecendo na fábrica dele ou na indústria dele, né? Então, esse disjuntor pode mandar para aquele operador tudo que está acontecendo, se ele desarmou por sobrecarga, por curto-circuito, se ele está com algum problema, se está aumentando muito a corrente, ou se ele está normal. Ele pode ficar comunicando aí com o operador, mandando qual é a corrente naquele momento, qual é a tensão, qual é a potência, ele informa isso tudo. Então, ele é um disjuntor, assim, bem... com muitas informações importantes, né? Então, além disso, além da comunicação, você ainda pode fazer, ele ainda tem trava com cadeado ou com chave para posição aberto, que é uma exigência da norma também. Quando ele estiver aberto, por exemplo, numa manutenção, ele está travado para que ninguém acidentalmente feche esses contatos. Imagina aí um acidente grave com o técnico de manutenção, né? Então, ele tem esse intertravamento também. E tem uma moldurinha de acabamento lá na carinha dele, né? Ele quadradinho assim, tem uma moldurinha de acabamento para você colocar na porta do painel para ficar um acabamento bem feito, né? Para não ficar só o buraco lá com a carinha dele, tem uma moldurinha de acabamento muito boa. Além disso, ele tem várias comunicações, ele pode ser Profibus, Profinet, DeviceNet, tem várias comunicações, né? Dependendo aí do modelo que você usar. A Schneider tem um modelo que é um disjuntor totalmente inteligente. Você pode, inclusive, ter os dados dele através do seu celular. Você pode verificar aí quais os dados que você precisa daquele disjuntor naquele momento. Ele comunica com o celular. Olha só que chique, hein? Porque os materiais elétricos também estão se tornando inteligentes, né? Tudo está
ficar muito inteligente, né? Tudo se comunica com tudo, os materiais elétricos também estão se tornando bastante inteligentes, né? Tem inclusive aí esse disjuntor sensacional da Schneider, numa linha nova da Schneider, ele chama disjuntor inteligente. Vocês podem pesquisar aí, vocês vão encontrar, eu acho que é WZT, um negócio assim. WZT, RZT, sei lá, um negócio assim, não tô lembrando agora. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês alguns fabricantes aí de... Esse é o modelinho, a carinha do da Siemens, ó, como que ele é. Tem as coisas, escritas coisas em azul, né, que é a cor da Siemens. Ele vai de 630 até 6.300. Ele tem dois modelos, 3WT, que vai só até 4.000 e não tem comunicação, e o outro 3WL, que vai até 6.300 e tem comunicação e uma série de outros acessórios, né? Isso aí, você consultando o catálogo, você vê facilmente. O outro é esse aqui, ó. Tá embaçado porque... beleza. É o da Schneider, mas eu não peguei a foto do inteligente. Na próxima vez que eu falar de disjuntores, eu vou pegar a foto dele. É verdinho, né? Todas as características dele é verdinha. Tem o NT, o modelo NT, que vai até 1.600 amperes, e tem o NW, que vai até 6.300 amperes. Também ele tem uma gama enorme de dispositivos de proteção, na verdade, de unidades de proteção, com comunicação, sem comunicação, com medição. Não vou falar que só falta falar, porque ele fala, né? Ele fala, não emite som, mas ele fala. Na telinha dele, ele fala tudo que tem dentro dele, né? Então, é interessante. Aqui agora a gente tem, ó, o da ABB. Não, esse aqui é VEG. Vamos ver esse mesmo. A VEG vai até 5.000 amperes. Ela não vai até 6.300 amperes. Mas é um disjuntor extraordinário, porque ele já vem com todos os acessórios. Você não precisa ficar pedindo. Ele já vem com tudo prontinho, é fácil de instalar e tal. Mas ele não tem algumas comunicações que os outros têm, tá? Então, precisa prestar atenção na hora de especificar a VEG. O outro é o da ABB. Deixa eu pegar ele aqui. Esse é o da ABB. A linha é Max, que vai do E1 até o E6. O E1 ele vai até 1.600, o E2 vai até 2.500, assim vai. Vai evoluindo até o E6, que vai até 6.300 amperes. Ele tem de 5.000 também. Então, é uma linha enorme de... Pode ver, ó, todos têm a mesma carinha, só o que vai aumentar é a caixa atrás, né, da parte de contatos aí, que vai aumentar. Mas a carinha que fica no painel de todos é igual. Dependendo, você nem sabe direitinho, assim, qual que é aquela corrente. Só se você chegar pertinho para ler, né? Então, dá um acabamento bonito no painel. Todos esses disjuntores foram... pensando nesse acabamento bonito aí do painel, né? E por isso que todos têm a mesma carinha, todos têm moldurinha, tudo pensando na estética do painel, né? Então, é um disjuntor extraordinário, disjuntor motor. É um disjuntor pesado, você deve, na hora de especificar e na hora de... deve pensar em como que vai ser instalado no painel para ter facilidade de tirar caso seja necessário, né? Bom, o da Schneider é o MTZ, e ele utiliza o celular como uma IHM. Olha que interessante, né? Então, agora nós vamos falar dos disjuntores em caixa moldada. Vou mostrar aqui a carinha deles para vocês, como que ele é bem diferente ele é bem diferente do disjuntor aberto, né? Ele é mais fininho, ele é pequenininho, ele vai desde 10 amperes até 1.600 amperes.
Eu não gosto muito de usar disjuntor em caixa moldada de corrente elevada, acima de 1000, por exemplo. Eu não gosto, porque você vai ter que fazer o barramento. E aí ele tem a parte de conectores ali, de conexão, é pequena. Então você tem que utilizar extensor para barramento, para poder caber. Às vezes não cabe muito bem no painel. Eu não gosto muito, não. Sinceramente, eu não gosto muito, não. Então, justamente por causa dessa conexão, o disjuntor aberto já tem facilidade, ele já vem com o que você precisa para conectar as barras nele, né? O disjuntor caixa moldada, até uns 1000 ainda vai, né? Mas passou de 1000 amperes, eu já prefiro usar o aberto, tá? Então, esses disjuntores em caixa moldada também podem ser utilizados como entrada de um CCM ou de um quadro de distribuição, né? E eles também têm proteção termomagnética, né? E vão até 1600 amperes, como eu havia dito. Possui uma vasta gama de corrente de curto-circuito, tá? Não precisam de motor para o fechamento dos contatos. Você pode fazer tranquilamente por aquela manoplinha. Inclusive, eles têm manopla para você, um extensor da manopla, daquela alavanquinha, um extensor dessa alavanquinha para você colocar a manopla de acionamento na porta do painel, para você não precisar abrir a porta para ligar ou desligar esse disjuntor, né? Tem esse dispositivo, tá? Então, eles têm vários acessórios. Tem bobinas de abertura e de fechamento, tem motor, pode motorizar se você quiser. Tem acessórios de comunicação de rede também. Todos os disjuntores atualmente estão muito inteligentes, viu, gente? Exceto os mini disjuntores, né? Mas os mini disjuntores têm até como motorizar, você acredita? Claro que fica muito caro, né? Bom, então eles também têm os relés de proteção, né? Os relés, os disparadores eletrônicos, né? E com as proteções LI, LSI, LSIN, LSIG, né? Então, esses disparadores, além das proteções de sobrecorrente e de curto-circuito, também possuem função de medição. Olha que interessante, de corrente, de tensão, de potência, de energia e de frequência. Ó, que interessante. Tem além, né, da comunicação integrada com eles. Esses disjuntores podem ser térmico e magnético, fixo ou ajustável. Então, é assim, ó, nos catálogos normalmente é assim, vem primeiro os disjuntores mais simples, monopolares, depois bipolares, depois tripolares, os tripolares mais baratos, os tripolares termomagnético fixo, depois os tripolares com térmico ajustável magnético fixo, depois os térmico ajustável, magnético ajustável e assim vai. À medida que vai evoluindo o catálogo, vai aumentando o preço, tá? Inclusive os acessórios mais baratos, médio preço, mais caros. É interessante essa disposição nos catálogos, tá? Prestem atenção nisso. Começa com o mais baratinho e vai aumentando os preços aí, inclusive na sequência de acessórios também. Então, à medida que você for precisando de alguma coisa, vai aumentando o preço, né? Então, tem que ficar atento para não colocar acessório demais, acessório que não é tão necessário assim, e encarecer o seu projeto à toa, né? Então, precisa ter aí bastante consciência no que for usar, qual a corrente certinha, qual a capacidade de curto certinha, qual o acessório que você precisa. Às vezes você não precisa de acessório nenhum, então para que colocar um baita disjuntor? Coloca um disjuntor mais simples, né? Não precisa encarecer
o seu projeto aí, eu vou colocar esse disjuntor aqui porque ele é bonitão, porque não sei o quê. Isso é bobagem, né? Na hora de fazer o projeto, você tem que ser bastante racional, né? Eu não tenho a menor ideia de quanto custa. Pois eu te digo que um disjuntor aberto custa tão caro, um disjuntor aberto com todos os acessórios e comunicações que é necessário, um disjuntor aberto de 6.300 amperes com todos os acessórios, custa mais de 150 mil reais. Custa o preço de uma casa. Ó, pra você ver. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, tudo você tem que fazer uma análise custo-benefício para que você não onere demais o seu projeto. Se o seu cliente exigir tudo isso, é porque tem dinheiro para pagar, né? Então, tudo bem. Bom, então, quando a corrente nominal for até 1.000 amperes, tudo bem utilizar o disjuntor em caixa moldada. Passou disso, tudo bem, pode ser usado. Às vezes não tem espaço no painel para colocar um disjuntor aberto, o cliente tem restrição de espaço, mas aí vai ter umas certas complicações na hora de fazer a instalação desse disjuntor dentro do painel, né? Então, o disjuntor em caixa moldada tem terminais pequenos, né, dificultando a instalação dele, a fixação do barramento dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns modelos aí dos principais fabricantes de disjuntores no nosso país. Esses aí é o da Siemens, né? Tem o modelo 3VA, 1, 2. Eu fiz esse slidezinho, mas agora já tem a linha 3VM, que ela é mais barata do que o 3VA1. E no catálogo ele vem antes do 3VA1. Então, para você ver como que é interessante isso, né? Se surgir um médio, ele vai entrar aqui entre o 3VA2 e o 3VT, por exemplo. O 3VT é uma linha que está sendo descontinuada. A gente não vai ter aí o 3VT e o 3VL são linhas que estão sendo descontinuadas e gradativamente sendo substituídas pelo 3VA1 e pelo 3VA2. Esse aí é o da Siemens. Vamos ver aqui o outro da Schneider. A Schneider tem uma gama de disjuntores enormes. Aqui eu pus só alguns, mas ela tem uma gama enorme de modelos, de características, de monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar. Tem correntes nominais de vários, desde pequenininho até muito grande, até 1.600 vai. Só que e tem várias faixas de curto-circuito. Isso é muito importante, viu, gente? Na hora de especificar um disjuntor, você tem que conhecer a corrente nominal dele e o curto-circuito da instalação, onde ele vai ser instalado, né? Desculpe aí a redundância. Por quê? Muitos disjuntores têm a mesma corrente nominal com capacidades de curto-circuito diferentes. Muitos disjuntores têm a mesma capacidade de curto-circuito, porém, correntes nominais diferentes. Então, fique atento. Não basta só escolher a corrente nominal, tá? Escolher a corrente nominal e o curto-circuito adequado para aquela instalação, tá bom? Isso é muito importante. E à medida que o curto-circuito eleva, 25, 36, 42, 50 e assim vai, à medida que a capacidade de curto-circuito cresce, mais caro ele se torna. Então tem que ficar atento também nesse detalhe. Não vai pegar um disjuntor com capacidade de curto-circuito elevada à toa, tá? Porque você vai encarecer também o seu projeto. Vamos ver então a linha aqui da ABB, que também é uma linha, a ABB também tem uma vasta gama aí tem a linha Fórmula, que é mais baratinha, a linha T, que é intermediária, e a linha XT, que é um pouco mais cara. Também tem uma série de correntes nominais, uma série de capacidades de curto-circuito.
E temos também a VEG, né, que tem também aí vários disjuntores. Eu não coloquei todos aí não, porque não ia caber. Tem umas outras linhas novas, mais baratinhas também aí, para facilitar na hora de escolher, né? Às vezes com corrente pequena, com capacidade de curto baixa, para ficar a instalação um pouco mais barata, tá? Então, esses são os disjuntores motores, né? Que servem também como entrada dos painéis, dos CCMs, dos quadros de distribuição, dos grandes QGBTs também, pode. E pode ser utilizados também nas saídas como alimentadores de outros painéis, né? Agora eu vou falar do disjuntor motor. Como o próprio nome diz, são adequados para manobra e proteção de motores, né? A carinha dele é um pouquinho diferente, quer ver? Opa! Eu tô compartilhando bastante aqui. Ó, como que ele é, né? Ele parece um pouquinho aí com um relé térmico, né? Essa carinha dele. Esse é o disjuntor motor. Esses são disjuntores de correntes pequenas, começam com uma corrente de 0,35 amperes, uma corrente bem pequenininha, e vai até 100 amperes. Tem outros fabricantes que têm essa corrente maior, mas ele já muda um pouquinho o jeito dele. Ele é um disjuntor motor, mas fica parecidíssimo com o disjuntor em caixa moldada, quando passa de 100 amperes. A ABB tem, a Schneider tem, o disjuntor motor, a VEG, ele tem um caixa moldada para aplicação de motores, a Siemens tem um caixa moldada para aplicação, para proteção de motores, um pouco diferente, mas eles já entram naquela carinha lá do caixa moldada, tá? A ABB e a Schneider são as que têm mais faixas elevadas aí de disjuntores motores. Então, o disjuntor motor é um disjuntor que a gente deve utilizar, né, quando a gente tem, por exemplo, uma corrente muito pequenininha, eu vou proteger um disjuntor pequeno, mas eu tenho uma elevada capacidade de curto-circuito naquela instalação. Então ele é ótimo porque a gente pode usar pequenas correntes com capacidade de curto-circuito elevada. Ele vai de 50 kA até 100 kA. Então é uma beleza. Você só tem que verificar aí quais as faixas, porque determinadas faixas de corrente vão até 50 kA. Dependendo do modelinho, se ele é muito pequeno, você passou para uma corrente maior, aí a capacidade de curto-circuito cai um pouco. Então, precisa observe sempre no catálogo isso, viu, gente? Observe a capacidade de curto-circuito para que você não erre na hora de escolher o disjuntor motor. Então, ele tem alta capacidade de curto-circuito, mas depende do tamanho e das faixas de ajuste térmica, tá? Então, atenção para esse detalhe. Normalmente, os de baixa corrente têm elevada capacidade de curto-circuito. À medida que vai aumentando a corrente, vai diminuindo aí a capacidade de curto, tá? Então, preste atenção. Antes de especificar, né, você deve observar atentamente a corrente de curto-circuito que aquele disjuntor motor suporta, né? Vai no catálogo, vai no manual de instalação, não fica com preguiça não, hein? Vai lá olhar se tá ok, tá? Porque senão você pode pôr em risco aí sua instalação, né? Esses disjuntores têm ainda como acessórios contatos auxiliares, contato de alarme, manopla externa. Inclusive tem a manopla externa para quando você for instalar ele deitadinho. Quando você vai instalar em CCMs compartimentados ou gavetas extraíveis,
a gaveta é pequenininha, você instala o disjuntor motor, o contator e etc. na posição horizontal. Então tem a manopla para posição vertical e para posição horizontal. Não é interessante? Tudo pensado direitinho, né? Para suas aplicações. Então, se o seu cliente pedir, eu quero numa partida direta uma sinalização de defeito, então você precisa colocar um contato de alarme, né? Porque é só o contato de alarme que vai sinalizar defeito. O contato auxiliar vai sinalizar se ele está ligado ou desligado, mas não vai sinalizar se tem um defeito, né? Então, o disjuntor motor é importante aí para a proteção dos motores. Na partida de motor, né, ele veio resolver muitos problemas, porque antigamente, quando eu comecei a fazer projetos de painéis elétricos, né, não tínhamos disjuntor motor, e às vezes a gente tinha uma capacidade de curto-circuito elevada, então a gente usava fusível, contator e relé térmico para poder atender a capacidade de curto, porque a gente não tinha. Era um trabalhão quando a gente precisava, não podia usar fusível às vezes, né? Porque às vezes o cliente não queria que usasse fusível. A gente tinha que usar disjuntor em caixa moldada, às vezes não tinha a faixa que precisava. Olha, era um drama. Então, o fusível também ocupava muito espaço no painel, né? Então, era um drama. Aí veio o disjuntor motor para resolver todos esses nossos problemas. Hoje, você faz uma partida de motor pequenininha assim, com um disjuntor motor em cima, um contator acopladinho nele ali, beleza, tá pronta a sua partida. Olha que facilidade, né? Então, facilita a montagem, ocupa menos espaço no CCM, né? E aí a gente tem aí uma lista de disjuntores motores. Tem da Siemens, né, que é a linha 3RV e 3RV2. Tem da Schneider, que é a linha GV2, GV3, GV4, GV5, GV6. Temos da BB, que é a linha MS116, MS132 e a MS165. Essa 165 vai até, eu acho que 250 amperes. A VEG nós temos a linha MPW12, MPW18, MPW40, MPW80 e MPW100. Então essas são as linhas aí dos principais fabricantes, né? Tem a Rockwell também tem, viu gente? Disjuntor motor, tem disjuntores caixa moldada, disjuntor aberto a Rockwell não tem. Então, ela tem também esses disjuntor motor e disjuntor em caixa moldada também tem. Mas também tem um preço diferenciado, né? São produtos de altíssima qualidade. Bom, finalmente, vamos falar dos mini disjuntores. Os mini disjuntores, né? Eles não têm capacidade de curto-circuito elevada, vai até no máximo 25K em 380, 25K em 220, se for trifásico também, né? Eles vão até, a maioria dos fornecedores vão até 63 amperes apenas. Alguns fabricantes tem de 80 a 100, 125, como a VEG tem esses, né, de 80, 100, 125. E esses mini disjuntores, eles são utilizados para a proteção dos circuitos de comando, secundários de transformador de comando, secundário de transformador para serviços auxiliares, né, dentro aí do CCM, por exemplo. Mas a gente vê muito mini disjuntores aí nas nossas casas, nos quadrinhos de distribuição, nos quadrinhos de luz, nos quadrinhos de distribuição de corrente contínua numa indústria, utiliza os mini disjuntores, porque já passou do transformador, né? Então, o curto, a gente sabe que o transformador é isolador, então o curto ficou lá no primário do transformador, não passou para o secundário, a gente pode usar mini disjuntor, né? E eles são utilizados principalmente nas residências e no comércio, né? Nas instalações comerciais. Eles possuem curvas de atuação B, C, D, K e M,
que você deve escolher de acordo com a carga a ser protegida. Mas a gente usa mesmo é o B e o C, né? Você não sabe, tem certeza que não vai ser ligado naquele circuito. Nada que seja motor de indução, alguma coisa, você usa a curva B. É só iluminação, por exemplo, você usa a curva B. Vai ligar um motor, por exemplo, você vai colocar numa tomada, vai alimentar um circuito de uma tomada, é preferível você colocar a curva C, porque você não sabe o que a pessoa vai ligar naquela tomada. Pode ser aí um motorzinho de alguma coisa, né? Uma geladeira, um ventilador, sei lá, que tem um motorzinho, né? Um motorzinho de indução aí, um circuito aí que requer a curva C, né? Então, se você só tem cargas resistivas, pode usar o B. Se não, se você não tem certeza, é preferível você usar a C. É recomendável que você use aí a curva C, tá? Que é a mais adequada para cargas indutivas, né? Bom, então, nós temos aí uma série enorme de mini disjuntores no mercado. Na hora de especificar, por favor, especifique apenas mini disjuntores de fornecedores, de fabricantes idôneos. Por conta de um mini disjuntorzinho, você pode aí parar uma produção de uma indústria, tá? Então, coloque apenas de marcas que você sabe que é idônea. Tem muita imitação no mercado, tá? Se o original custa 100 e o outro lá, igualzinho, custa 12, eu acho que você tem que dar uma pensada, tá? Não é só o preço que manda, não, viu? Então, a Siemens tem uma linha enorme de mini disjuntores, tem mini disjuntores de capacidade de curto-circuito elevada até 25K em 220. Eu acho que é 220 e 380. Eu não tenho muita certeza não se tem 380 ou se é só 220. Depois eu preciso verificar inclusive isso. Porque como eu quase nunca uso mini disjuntor com capacidade curta elevada, quando tem capacidade curta elevada, ou eu uso caixa moldada ou eu uso disjuntor motor. Eu não uso mini disjuntor, não confio. Então, a Siemens tem, a Schneider tem uma vasta gama de mini disjuntores, a BB tem, a VEG tem, como que chama aquela das... Tem vários, tá? Tem vários no mercado, tem muito, muito, muito. Tem uns que a gente nem nunca ouviu falar na vida. Então, para escolher aí é só querer, né? Porque tem muito, 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 muito mesmo colocado no mercado. E tem muita imitação. Tem uns que falam que é Siemens, mas na verdade não é Siemens, não é original Siemens. Tem outros que falam que é a BB, Schneider, tem muita imitação. Mas só de você mexer na alavanca você vê que não é um produto original, tá? Só na aparência assim você vê que não é um produto original. Então, você precisa ficar atento aí a comprar diretamente do fabricante, né? Porque você sabe que vai receber um produto de qualidade. Isso é importante, né? A gente depara muitas vezes com esses problemas, porque às vezes a gente concorre com pessoas que não têm o menor escrúpulo de usar imitações, de colocar produtos de má qualidade, de fazer aí de qualquer jeito seus projetos, e a gente depara com isso. Mas é só a gente ter paciência, porque aquela pessoa que faz isso, ela só faz uma vez, porque aquele cliente da próxima vez não vai querer comprar dela mais, tá? Se a gente conseguir sobreviver, né, a gente aguenta esperar. Então, é preferível que alguém te recomende, porque você faz projetos de qualidade, né, do que você fornecer uma vez e não fornecer nunca mais, não é mesmo? Então é isso aí, gente. O que eu tinha para falar para vocês aí de disjuntor, eu escolhi esses disjuntores aí porque são os mais usuais, é o que a gente usa mais no nosso dia a dia mesmo, né? O que a gente encontra por aí em todas as indústrias, principalmente, são essas marcas e esses modelos que eu mostrei, que é o mais usual. Mas tem gente que usa outras marcas, gosta mais de outras marcas.
A Rockwell, por exemplo, igual eu citei, né, tem disjuntor caixa moldada e tem disjuntor motor. Não tem mini disjuntor e nem tem disjuntor aberto. Eu gostava muito de usar a Klockner Miller, depois se transformou em Eaton, que agora se transformou em Schneider, né? Um foi comprando o outro e hoje é Schneider. Então, que não tem mais, né? A Eaton não tem mais disjuntores nem nada disso. Porque a Schneider comprou a Eaton, né? Mas você vai encontrar por aí instalados esses dispositivos, né? Então você sabe que, esse aqui agora é Schneider, né? A Stack tem muito mini disjuntores, tem disjuntores também, né? Então, olha, era isso que eu tinha para falar para você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que eu tenha tido aí a felicidade de te informar alguma novidade, de te dar aí algum insight, tá bom? Então, eu quero saber aí de alguma maneira se eu te ajudei, né, com esse conteúdo, ok? Então, um grande abraço, uma boa tarde para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!